A gente viu, o governo federal decretou estado de calamidade, gente. Assim que os estragos foram amplamente divulgados, o presidente Lula telefonou para Eduardo Leite e enviou 2 ministros, Paulo Pimenta e Valdez Góes, ao estado. Em meio à celebração do Dia da Independência e embarque para a cúpula do G20 na Índia, o presidente não esteve presencialmente na região. Já são, inclusive, 19 países viajados em 8 meses de governo. Senhores, como é que vocês veem aí essa quantidade de viagens em tão pouco tempo? Olha, tem um aspecto de inserção global do Brasil que é importante, ou seja, faz parte do trabalho do presidente viajar. Agora, a questão são duas. A primeira é o volume das viagens. Então, o presidente Lula viu mais vezes pessoalmente o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, do que muitos de seus ministros. Então, tem uma desproporção. E o segundo, o conteúdo dessas viagens, ou seja, qual que é a política externa que está guiando essas viagens. E veja, o volume e o conteúdo está tão desincronizado que o próprio ministro Fernando Haddad se queixou para a equipe diplomática, para o próprio presidente Lula, de que ele estava se sentindo inútil em algumas viagens, que ele fez algumas viagens onde a função dele foi ficar de papagaio, de pirata. Quem falou isso? O ministro Fernando Haddad. Ele viajou e, no lugar de ter agenda relevante com o ministro da Economia do país ou com o empresariado... Ficou de figurante. Ficou de figurante do lado do presidente. Ficou tipo Stedley na China. E aí ele falou, olha, se é para fazer viagem para ficar de figurante, é muito melhor, muito mais produtivo e eficiente ficar no Brasil e me dedicar à articulação política, porque, afinal de contas, tem um déficit a ser resolvido. Estamos vendo um ministro falando de eficiência, hein? Rapaz, no governo Pois é. Lula. Tá bom. Que bom. Agora, vocês acham que aquele Lula do passado, que até foi chamado de o cara por Barack Obama, vocês lembram dessa história? E aí, criança? Internacionalmente, como é que ele está sendo visto? Não é mais o mesmo, certo, Filipão? Eu vejo que o Lula está retomando o protagonismo internacional do Brasil, né? Eu não concordo com o Mano, eu acho que o presidente tem que viajar mais, né? É importante essa viagem que ele está fazendo, até porque está sendo discutida a execução do acordo Mercosul-União Europeia, que vai ser muito importante para o Brasil, né? Vai ser muito importante para a região Amazônia. Então o Lula tem que viajar mais e ele está fazendo isso de forma, na minha opinião, muito bem construída. O problema, mano, isso nesse ponto eu concordo com você, é que o Brasil não tem um projeto de política exterior, né? Não adianta ir para a China sem saber o que o Brasil quer da China, né? Exato. O que o Brasil quer da China? Só vender minérios de ferro e comprar manufatura? Essa é uma política exterior falida, né? Agora, então, se você concorda com isso, ele está viajando demais. A gente tem que entender, né? Mas é importante, ele mano. devia construir um projeto, mas existe um tema na mesa. Que tenha um projeto. Mas existe um tema na mesa que é importantíssimo, que é o acordo União Europeia-Mercosul. É verdade, aí vamos lá. Só esse tema já faz sentido o Brasil viajar muito para a União, para o Mercosul, mas ele não para a região da Amazônia, para a Europa. Mas ele está viajando menos para a Europa e mais para outros países. E aí a questão também... Está dando a volta. Mas existe, faz sentido. Está fazendo uma grande lua de mel. Mas, mano, um dos pontos que eu fico impressionado, desculpa, mas te interromper, um dos pontos que eu fico impressionado, por exemplo, é o pessoal criticando, né, a reaproximação do Brasil com a Venezuela e com Cuba, né? É bom lembrar que Cuba é considerada a diplomacia mais eficiente do Ocidente. Cuba importa médicos para a África, países africanos, para a Ásia, né? E esses países são gratos a Cuba. Então, debaixo do pano, Cuba consegue agregar muitos votos. Se o Brasil quiser, por exemplo, nomear alguém para o cargo do OPAS, por exemplo, precisa de Cuba sim. Puta cargo esse. Maravilhoso. É um exemplo. Chegou no rádio, agora são 10 horas e 57 minutos, a gente está repercutindo um pouco as viagens de Lula. Lula está indo hoje para Nova... Aliás, foi ontem, né? Para Nova Delhi, na Índia, para assumir, inclusive, a presidência do G20. Ele vai assumir a presidência do G20, hein? Tendo a grande relevância de que cargo, Felipe? Da OPAS. OPAS é mega cargo. Olha só, tem um perigo... É muito bom. É muito bom que o presidente ele
viaje. Não é UPA, é OPA. Opas. É muito bom que o presidente viaje, tenha suas relações internacionais, que coloque o Brasil na discussão no cenário mundial. Só que é muito perigoso que ele mesmo, o presidente, esteja nessa função de diplomacia. Essa diplomacia direta exige desta pessoa conhecimento amplo sobre geopolítica, sobre as peculiaridades de cada país, e tem que ter muito cuidado em todas as palavras que são ditas para não cometer gafes como o próprio presidente já cometeu nas últimas viagens. Vamos nos lembrar da viagem para a China, em que ele falou uma série de bobagens sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, depois teve que ser desmentido na sua viagem à União Europeia, e isso vai pegando mal, vai gerando descrédito, vai colocando o Brasil em um cenário de, inclusive, ser taxado como cômico, né? Porque foi um discurso que depois foi atrapalhado, no final das contas, do presidente Lula. Então, é bom que o Brasil esteja no cenário mundial, mas não necessariamente com a presença direta do presidente. A gente deveria ter diplomatas, um ministério de relações internacionais, exteriores forte, de pessoas capacitadas, pessoas técnicas que sabem de fato fazer isso. A gente estava discutindo, só para concluir, Pepe, a gente estava discutindo agora se o Ministério dos Esportes tem que ser com alguém técnico ou alguém político. Na diplomacia internacional tem que ser técnico, o presidente tem que ir para assinar acordos, depois já está tudo pronto. O Itamaraty é um bom cargo técnico que executa política externa. Quem cria política externa é o político. O presidente Lula está ótimo de criar política externa, né? Está ótimo. Foi ótima a política externa criada na relação com a China e da guerra na Ucrânia e tudo. Não ia mudar em nada se fosse só Itamaraty. Porque sem projeto de país, sem projeto para o política exterior... Ia falar que a Ucrânia é tão ocupada como a Rússia. Não ia falar nada do Itamaraty. O Itamaraty não tem instrumentos... Melhor não falar nada. ...para criar política externa. O Itamaraty tem instrumento para aplicar a política externa. Essa é uma discussão que tem sido feita assim, o tempo inteiro. Qual que é o papel do Itamaraty? É executar a política externa. Você relegar ao Itamaraty e ir lá discutir política exterior com a União Europeia, política exterior com a China, política exterior com o Mercosul, isso é um erro, os caras estudaram para isso. Os caras estudaram para isso. Deixa eu falar. Estudaram para ser técnico, Os caras estudaram para isso. Os caras só fazem isso. Os caras só trabalham com isso. Os caras sabem tudo sobre geopolítica, sobre a relação econômica mundial. E aí não vai ser bom ele. Vai ser bom que o Lula vá lá e faça a política internacional. Como técnico, mano. Me desculpa. Vamos lá. É a foto, né? Eu queria discutir alguns pontos. Tem que ir só para foto, só depois. Eu acho curioso. É claro. Eu acho curioso como o PP às vezes é tão razoável e às vezes eu acho tão surreal algumas coisas. Priorizar Cuba e Venezuela, Pepe, não é possível um negócio desse. São dois países que... Qual é o histórico da nossa relação, especialmente nos governos do PT? O que é que o Brasil ganhou? Dívidas. O Brasil ganhou calote. Nabos. Exato. Eu acho Nós que pagamos essa conta. Agora. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, eu queria retomar... Nessa eu acho que eu tenho que te falar que você, eu acho que ficou até chato. E eu queria retomar a questão do acordo com a União Europeia. Que é um acordo... O acordo Mercosul-União Europeia é fundamental para o país. Mas qual tem sido a atuação do Lula nesse acordo? A agenda que ele está defendendo é a criação de um privilégio para empresas nacionais em licitações, o que é um contrassenso que contraria o próprio espírito do acordo. O espírito de um acordo de livre comércio é você facilitar as transações e você permitir que um país ganhe com a eficiência das outras empresas. Você defender uma cláusula para obrigar o Brasil a gastar mais caro para contratar empreiteira brasileira, com o histórico que nós temos da relação entre o governo brasileiro e as empreiteiras, é colocar o interesse particular do patrimonialismo de algumas empresas acima do interesse brasileiro e acima da própria lógica do acordo. Então, a atuação nesse sentido do Lula é desastrosa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, porque enfraquece o potencial do acordo em nome de proteger o privilégio de empreiteiro. Paulinho, só para minha defesa em relação à Venezuela... Não, é que ficou muito chato, né? Não, pelo seguinte... Não sei se eu vou te dar a oportunidade. Por favor, me dá a palavra aqui. Se fosse na Venezuela, não ia ter a palavra. Vamos fazer uma votação. O Fê foi ir embora, Fê. Felipe Campos, o PP merece o direito à defesa? Deixa eu ver. Depois do que ele falou? Para falar de Cuba e Venezuela. 30 segundos. 30 segundos, por favor, Felipe.
pessoal confunde a Venezuela de um jeito que eu acho completamente absurdo, né? A Venezuela é a terceira maior economia da América Latina. É Brasil, México e Venezuela. Venezuela é a maior força militar da América Latina. Se a Venezuela quiser, por exemplo, consegue ocupar o Canal do Panamá em algumas horas, prejudicando os Estados Unidos, prejudicando completamente o comércio internacional. Ou seja, só por esse fato, desculpa, é o terceiro maior país economicamente da América Latina. As pessoas estão passando fome. É Brasil, no Brasil também estão passando fome pessoas do Brasil. PP acabaram. Não compara. Não comparar. Não, peraí. Vamos colocar as coisas. Os venezuelanos estão aqui. Mas, mano, PP, olha o tamanho da Venezuela, olha o tamanho do Brasil. Tudo bem, mas o Brasil, o Brasil é terceiro. Chega, né, Fê? PP, você tá se defendendo. Se fosse na Venezuela, nem essa defesa você ia ter direito de fazer. Porque lá não tem. Mas sabe uma coisa engraçada? Lá não tem democracia. Porque tá ficando mais feio. Mas eu tô querendo colocar as coisas de forma real, para as pessoas entenderem a política real. Contrário que você tá falando. A política real. O pessoal acha que Venezuela é ruim. Venezuela não é ruim. Quando o pessoal fala, vai para Venezuela, Venezuela não é tão ruim assim que o pessoal fala. Opa, caramba. Vai errado, cara. A Venezuela não pagou até hoje o que ia pagar para a refinaria então a gente já sabe para onde a gente vai mandar o PP. Não, mas isso resolve. O PP. Eles têm como pagar a dívida. A gente já sabe, nós já sabemos para onde a gente vai te mandar. Não, mas ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Ele é um democrata, ele não gosta de... Olha só, turma.